Olá! Hoje a nossa aula é para falar sobre o grau dos adjetivos. Portanto, sejam muito bem-vindos. Eu sou a professora Adriele. Como mencionado, o assunto grau do adjetivo. Como nós já sabemos do que se trata o adjetivo, nós vamos trabalhar a situação dos graus. Mas, afinal de contas, para que se usa, esse grau dos adjetivos? Para quem não lembra do que se trata, o adjetivo é uma palavrinha que vai dar características a um determinado substantivo. Seja essa característica uma qualidade, seja um defeito. Aqui nós temos a utilização dessas características quando a gente quer desejar intensificar ou então fazer uma comparação dessas características de um determinado substantivo, de um determinado ser em geral, entre ação o adjetivo de grau comparativo ou o adjetivo de grau superlativo. Então, nós vamos conhecer melhor esses dois tipos de graus desses adjetivos, seja ele comparativo, seja ele superlativo. O que é o adjetivo comparativo? Eu tenho a frase aqui: Lucas é tão extrovertido quanto seu irmão. Nessa primeira frase, eu tenho a comparação de Lucas com seu irmão. Então, quando aparecer tão e quanto, eu estou indicando o quê? Uma comparação de igualdade. Eu estou dizendo que o Lucas é tão extrovertido quanto o seu irmão. Por isso, grau comparativo, ok? Então, eu tenho também o grau superlativo. Nesta frase, Lucas é o mais extrovertido da turma. Aqui eu não tenho uma comparação de Lucas com outra pessoa, assim como foi mencionado anteriormente. Eu tenho o quê? Mostrando uma característica que o Lucas tem, que é extrovertido, mas com mais intensidade. Então, o adjetivo aqui é extrovertido, tanto no exemplo A quanto no exemplo B. Mas, no primeiro exemplo, eu estou comparando o Lucas com seu irmão. Já na letra B, eu estou intensificando, tá? Por isso, comparativo e super, o nome já fala, superlativo, ok? O grau comparativo, ele tem as suas 3 classificações. Eu tenho o comparativo de igualdade, eu tenho o comparativo de inferioridade e eu tenho o comparativo de superioridade. O de igualdade sempre vai aparecer nas palavras, na frase em si, as palavrinhas tão e quanto, assim como vocês estão observando na tela. Então, quando eu quero dizer que Kate é tão linda quanto a sua irmã, eu estou fazendo uma comparação de Kate com a sua irmã. Mas, ao mesmo tempo, essa comparação é para mostrar uma igualdade. Eu estou dizendo que Kate é linda, tão linda quanto sua irmã. Eu estou mencionando que tanto uma quanto a outra são lindas. É uma comparação de igualdade. Mas, se eu disser que a Kate é menos linda que sua irmã, ou é menos linda do que sua irmã, lembrando que esse do, entre parênteses, ele é opcional, tá? Quando eu quero mostrar que Kate é menos linda que sua irmã, eu tenho uma comparação de quê? De inferioridade, ok? É uma comparação? Sim, porque aparece ali Kate e a irmã. Mas é uma comparação de inferioridade, diferentemente do primeiro exemplo. Já no comparativo de superioridade, eu já tenho o oposto. Eu quero dizer que ela é mais do que. Então, a Kate é mais linda que sua irmã. Ou a Kate é mais linda do que sua irmã. Então, igualdade. Tão quanto, inferioridade, menos do que. E de superioridade, mais do que. Lembrando, nós estamos tratando aqui de adjetivo comparação. Aqui eu tenho mais 3 exemplos. Marcos é mais alto que Pedro.
Marcos é menos alto que Pedro. Marcos é tão alto quanto Pedro. Aqui eu tenho, na primeira frase, mais que ou mais do que, ele é opcional. Eu tenho o grau comparativo de superioridade. Estou comparando Marcos com Pedro e, é claro, dando mais superioridade. Menos inferioridade. Tão quanto grau comparativo de igualdade. Mas tem uma observação. Nós não podemos utilizar essas palavras. Mais bom, mais ruim, mais grande, mais pequeno. Não vou falar que a minha borracha é mais pequena. Né? A minha borracha é menor. A minha borracha é mais pequena do que da minha colega. Eu não vou falar que é mais pequena. Eu vou falar que é menor. Eu não vou falar que o meu caderno é mais grande do que uma agenda. Eu vou falar que que o meu caderno é maior, né? Eu não vou falar mais bom. Eu vou falar melhor. Eu não vou falar mais ruim no caso. Eu vou falar pior, ok? Lembrando, quando eu for estabelecer comparações, ok? Agora, o grau superlativo, eu não vou ter uma comparação. Nesse tipo de grau, o adjetivo, nós não estamos comparando uma característica de um ser com outro ser, com a característica de outro ser. Mas sim, nós vamos dar uma intensidade maior. O grau superlativo, ele pode ser dividido também, assim como o comparativo. Mas, aqui nós temos duas divisões, que é o relativo e é o absoluto. O grau superlativo relativo, a intensidade que a gente quer dar para o adjetivo é quando ele se refere a um substantivo em relação aos demais seres de uma coletividade. Ou seja, o substantivo ele faz parte de um todo. E o superlativo relativo é quando nós intensificamos esse substantivo perto do todo. Aqui eu tenho a classificação. O relativo é dividido em superioridade e inferioridade. Lembrando, eu quero dar uma intensidade no grau superlativo, diferentemente do comparativo que eu quero comparar, ok? Aqui no relativo de superioridade, eu vou usar palavras que vai intensificar para superioridade. Aqui eu estou dizendo que a Laura é a mais participativa de todas as alunas da sala. Eu não estou comparando a Laura com as outras colegas dela. Eu estou dizendo que a Laura é a mais participativa. Mas, se eu disser que a Laura é a menos participativa, que o meu estudante ele é o menos participativo, eu já vou fazer um superlativo de inferioridade, né? Então, se eu disser que Laura é a mais estudiosa, é a mais caprichosa, eu quero mostrar que é um relativo de superioridade. Mas se eu quero falar que a Laura é menos estudiosa, que ela é menos participativa, que ela é menos esperta, eu vou colocar um relativo de inferioridade, falando apenas de um ser. Já o superlativo absoluto, ele também pode ser dividido em duas partes. O absoluto analítico e o absoluto sintético. O analítico é quando o adjetivo é acompanhado de um advérbio. Ele vem ao lado de um advérbio, que vai dar uma intensidade. Por exemplo, minha boneca nova é muito bonita. Então, eu estou dizendo que nova, que é um adjetivo, eu estou colocando que ela também é bonita. Então, a minha boneca, além de ser nova, ela é bonita. Só que eu quero intensificar mais isso. Eu quero falar que ela é muito bonita. Portanto, vem um advérbio de intensidade antes do meu adjetivo. Vovó é demasiadamente gentil. Então, eu quero dizer demasiadamente, terminando em mente, é um advérbio de modo. Gentil é um adjetivo que se refere à vovó. Se eu coloco demasiadamente gentil, eu estou colocando um advérbio antecedendo o meu adjetivo. Portanto, eu tenho aqui
essa classificação, que é para dar mais intensidade. No caso aqui, eu tenho um advérbio de modo. Hoje, o dia está bastante frio. Reparem, a palavra bastante também é um advérbio de modo, antecedendo aqui o meu adjetivo. Já o superlativo sintético, nós vamos utilizar um sufixo íssimo para dar uma intensidade melhor, maior na palavra. Mas o que é sufixo, né? Sufixo é uma palavrinha que vai ser agregada ao meu substantivo. No caso aqui, ele vai ser agregado ao adjetivo. Se eu quero dizer que esse vestido novo da Carol, que a Carol ganhou, é belo, belo é um adjetivo normal, sem comparação. Mas se eu quero intensificar, eu vou utilizar o adjetivo superlativo. E o superlativo sintético, porque eu quero falar que ele é belíssimo. Então, apareceu essa palavra íssimo, agregando no belo, obviamente eu tenho aqui a classificação de superlativo sintético. Nós tivemos uma tarde agradável, então eu quero intensificar, ok? Essa intensificação vai ser o quê? Neste caso, agradabilíssima, eu estou dando um superlativo, estou intensificando isso. E eu intensifico mais ainda colocando o íssimo, íssima no caso aqui, como sufixo. O carro de papai foi caríssimo. Eu não estou fazendo comparação, eu quero dizer que esse adjetivo está estabelecendo um grau. E esse grau é o superlativo sintético, porque eu quero dar mais ênfase, mais intensidade. E eu quero dar mais intensidade ainda, que eu não vou falar que o carro do papai foi mais caro. Eu quero falar que ele foi caríssimo. Então, esse caríssimo vai indicar agregar esse sufixo, vai intensificando mais ainda, tá? Então, revisando, eu tenho aqui o meu grau comparativo, eu tenho a classificação, igualdade, inferioridade e superioridade, a de comparação, lembrando, é importante não esquecer que eu vou sempre fazer a relação de um substantivo a outro substantivo em comparação, seja ele de igualdade, inferioridade ou superioridade, tá? Só que tem o grau superlativo, que ele é relativo e o absoluto. Detalhe, superlativo ele não vai comparar, ele vai intensificar. O relativo, ele vai intensificar de superioridade e de inferioridade, mais ou menos, maior ou menor. Já o superlativo absoluto, ele vai ser classificado e ele vai ser unido com um advérbio, tá? O analítico é quando o adjetivo é acompanhado por um advérbio, ok? Então, olha aqui os exemplos que eu passei para vocês. O superlativo sintético, eu vou utilizar o íssimo. Então, essa foi a nossa aula sobre grau dos adjetivos. Espero ter ajudado e até a próxima.